Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que alegria. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, centro espírita aqui da cidade de Olambra, a cidade das Flores, e já estamos chegando ao final do primeiro mês do ano de 2024. Hoje, dia 28 de janeiro de 2024, domingo, quase 20 horas, e como todos os domingos, nós temos o nosso encontro marcado, é o nosso Evangelho no Lar. Com muita alegria, nós cumprimentamos os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos, e aproveitamos para mandar um abraço muito carinhoso para a nossa querida Sueli Reis. Seja muito bem-vinda, Sueli. Seja muito bem-vinda, Tânia Maria. Seja muito bem-vinda. Então, amigos e amigas, aproveitem este momento para colocar o seu copinho, a sua garrafinha de água, aqueles que desejarem. Ao final, essa água será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual. Então, vamos preparando o nosso ambiente, cumprimentando também o nosso querido Arnaldo Reis. Seja muito bem-vindo, Arnaldo, família Reis, sempre aqui conosco, Eudócia. E um beijo aí para esse netinho muito lindo, muito maravilhoso. A alegria, quando temos uma criança em casa, é uma alegria que se renova. Nós nos tornamos jovens novamente, o coração fica alegre, então é muito bom mesmo. Mas, amigos, peguem os seus evangelhos, quem desejar, para acompanharmos juntos, lembrando para aqueles, principalmente aqueles que forem nos assistir pela primeira vez. Boa noite, Geraldo Rodrigues. Para aqueles que forem nos assistir pela primeira vez, lembrando a importância do Evangelho no Lar. O Evangelho é um encontro espiritual. Nós abrimos nossos lares, convidamos Jesus, os emissários do bem, vêm até nós, e nós, com isso, formamos uma grande rede de vibração dentro do nosso lar, e essa energia de amor, ela se expande, se unindo a outras, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Então, é um trabalho que nós fazemos de doação. Ao fazermos o Evangelho, somos beneficiados e beneficiamos outros. Boa noite, Rita de Cássia, seja bem-vinda. Boa noite, Anne e Eliane. Que bom. O nosso encontro vai se fortalecendo, os amigos vão chegando aos pouquinhos, e nós vamos aproveitar para lembrar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir o filme que está aí, o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Nós fomos na quinta-feira e convido todos vocês, vamos participar desse momento tão importante, dando essa oportunidade a que essa mensagem chegue a outras pessoas também, não sejamos tímidos. Então vamos, convidemos a família, convidemos os amigos, podemos até comprar o ingresso e dar de presente para alguém. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para divulgar a mensagem, essa mensagem belíssima, essa mensagem tão bonita, que fala desse intercâmbio espiritual. Mas faltam apenas um minutinho para iniciarmos o nosso Evangelho. Para aqueles que vão nos assistir depois, também participe com a mesma fé, com a mesma esperança, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, e vamos juntos com a certeza de que os benfeitores vão nos auxiliar. Então vamos pegar aqui o nosso livro, já está na hora, nós vamos pegar aqui o livro Vinha de Luz, vamos abrir aqui numa página. Nós abrimos aqui na mensagem 37.
Antes, vamos aproveitar para cumprimentar a nossa querida Niva. Boa noite, Niva de Zeaduque. Boa noite, Marli Oliveira. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, José Roberto Araújo. E essa família Araújo também sempre aqui conosco. É uma alegria. Então, amigos, peguem os seus evangelhos, quem desejar, para acompanharmos juntos. E nós vamos agora, abrindo a página aqui do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, nós abrimos na mensagem 37. A mensagem 37, ela tem o título Orientação. É uma passagem de Paulo escrevendo a primeira carta à igreja de Tessalônica. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E Paulo assim escreve aos irmãos da igreja: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Paulo, temos que lembrar que Paulo era um doutor da lei, era aquele homem firme, autoritário, acostumado a determinar. Então, ele fala de uma forma bem firme, bem rigorosa. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Então, nada de fofoca, nada de confusão, nada de intriga. Ele diz, vamos trabalhar. E Emmanuel comenta, a cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova. Nos círculos de aprendizado evangélico, valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos, diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Prossegue o benfeitor. Procure, cada discípulo, manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, atende aos desígnios do Senhor, no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. E o benfeitor conclui a mensagem. Antes de buscares, pois, qualquer orientação, junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendestes a isso. Forte, um puxão de orelha forte. Antes de buscares, não te esqueças de verificar se já atendestes a isso. A mensagem 37 do livro Vinha de Luz, Orientação. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste domingo à noite, iniciando mais uma semana, com gratidão nos nossos corações,
nós te pedimos, Senhor, esteja sempre junto conosco, nos auxiliando na nossa jornada. Dai-nos, Senhor, a força necessária para que possamos buscar sempre a Ti. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja, Senhor. Queridas amigas, cumprimentando também a Mariana Fosati, seja muito bem-vinda, Mariana. A Eudócia mandando aqui uma mensagem longa, desejando tudo de bom. A minha xará Leila, boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. Então, amigos, o Roberto vai iniciar o nosso Evangelho no Lar, dando continuidade ao capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, boa noite aí mais uma vez aí a todos os queridos amigos e amigas. Eu gostei, viu, Leila? Você falou que o apóstolo Paulo dando um puxão de orelha. Na verdade, ele estava ensinando, né? Acho que todos os espíritos candidatos ou que já tenham conquistado o galardão de espírito puro, eles são muito educativos, né? Porque eles falam da experiência pelas quais eles já transitaram. Mas então, continuando hoje, né, nossas reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso encontro é o Evangelho no Lar. Só para recordar. Então, no capítulo 4, tem um subtítulo Ressurreição e Reencarnação. A Leila, na semana passada, já que eu não estava presente, ela fechou com o item 15, né, Leila? Isso. 15 e 16, é isso? Hoje vamos para o 16. Foi 15. Acho que ficou concluso o 15. Ok? Tudo bem. Agora, Kardec, na sequência, né, dessas reflexões, ele diz assim: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Ou seja, ficou formalizado, né, por Jesus, através das suas afirmações, e também como estava lá previsto, proclamado pelos profetas, não era um dogma, era a certeza, que tais são os fundamentos da crença dos judeus, que era o princípio da reencarnação. E, naturalmente, o Espiritismo viria confirmar este princípio, consagrando a reencarnação como lei divina. E ainda conclui: donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Veja, parece que nós temos aqui um paradoxo, porque se nós fazemos um cotejamento, uma comparação entre as doutrinas ou as religiões cristãs, vamos ver que eles falam, não, mas o Cristo não fala na reencarnação. Mas aqui diz que negar as palavras do Cristo é o mesmo que negar a reencarnação, e vice-versa. Tudo bem até aí, Leila? Uhum. Na sequência, Kardec ainda diz: um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a este ponto, bem como em relação a muitos outros. Kardec, aqui, ele amplia esse universo de entendimento quando ele coloca que não somente essas estarão autorizando, estarão autenticando estas afirmações quanto a um ponto específico da reencarnação, bem como em relação a muitos outros. E, assim, em relação a muitos outros, é muitíssimo importante. Por quê, Roberto? Porque eles nos dão ideia da amplidão da justiça divina, da completude, da perfeição da divina justiça. Porque sem esse fundamento, ou seja, a
a lei da reencarnação, ficaria um Deus parcimonioso, caprichoso e, por que não dizer, tendencioso, porque alguns, vamos combinar, então estaria todos nós, dizem, não, vamos para o céu e tal. E aí, conforme muitos fundamentos, muitas crenças, que não admitem a reencarnação como o princípio dos fundamentos da justiça divina, e eles vão falar, mas você comporta direitinho que vai para o céu, e às vezes a pessoa tem uma penúria, uma vida miserável, sofrida, sobre todos os aspectos, material, afetivo e tudo, e vai para o céu, mas aí fala assim, olha, mas aqueles outros também que não tiveram essas penúrias, comportaram-se bem, eles irão para o céu. Mas aí a gente vai concluir, fala assim, olha, mas o preço da passagem está diferente. Então, é um ponto importante essa reflexão aí. É interessante, Sim. Segundo alguns estudiosos, Allan Kardec, no princípio, logo no início, lembrando que Allan Kardec era o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, quando ele tomou conhecimento desses fenômenos que estavam surgindo, eclodindo em todo o mundo, principalmente na Europa, e que ele começa a pesquisar sobre isso, segundo alguns estudiosos, no início, Kardec não acreditava na reencarnação. Ele acreditava, depois que ele começou a observar, que existia ali um princípio inteligente se comunicando, não eram aquelas mesas, uma mesa de madeira não ia se comunicar, mas ele não acreditava na reencarnação, acreditava na existência já dos espíritos, mas não da reencarnação. E ele depois ele traz esse capítulo 4, em O Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo longo, procurando analisar com muita tranquilidade e tirando todas as dúvidas que, porventura, a pessoa possa ter com relação a esse tema. E o que ele coloca aqui, que o Roberto acabou de ler? Quando forem essas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, que foi o que ele fez, porque Kardec, ele não tinha preconceito, ele era um educador, ele era um pesquisador, ele era um cientista, ele não estava ali para julgar, ele queria compreender. Então, ele não tinha ideias preconcebidas. E é o que ele coloca aqui. Um dia, essas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecerão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Ele está se referindo a Jesus. Quando nós, sem ideias preconcebidas, analisarmos a mensagem do Cristo, nós vamos perceber, e é o que nós estamos percebendo ao longo dessas semanas, tanto que a reencarnação é real, é verdadeira, isso, como outras ideias também, outras revelações, podemos dizer assim, vindas através do Messias e que muitos até hoje ainda não aceitam. Por quê? Porque já vem com aquela ideia preconcebida. Aí bloqueia tudo, não consegue avançar, porque já criou dentro dele um preconceito. Não, isso eu não aceito, não admito e não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não tem um ditado que fala dessa maneira? Mas então, Roberto, prossiga. Então, muito importante isso que a Leila colocou, porque Kardec era um homem de ciências. Portanto, o homem de ciência, por natureza, ele tem que estar aberto a novas ideias. E aí a revelação, que é muito importante que se coloque isso, que há muitos que dizem que Kardec foi o criador do Espiritismo, não. Os espíritos é que revelaram, através de Allan Kardec, a sua existência, como é o mundo espiritual. O que eles foram e o que eles poderão vir a ser, através dos mecanismos da reencarnação. Aí vamos para o item 17. Leila, ainda temos um tempinho, né? Uhum. E aí Kardec ainda diz, essa autoridade, quer dizer, que é autoridade do ponto de vista religioso, se adita, quer dizer, se acrescenta, ou do ponto de vista filosófico, e das provas que resultam
da observação dos fatos. Então, efetivamente, contra fatos não há resistência. Ou seja, a pessoa que é aberta, como acabamos de colocar, à observação dos fatos, ele vai se render a estas evidências. E foi que Kardec logrou conseguir. Então, acrescenta-se ainda que, além do ponto de vista religioso, ou seja, sob o aspecto da religiosidade, porque o Espiritismo é, por excelência, ou tem seus fundamentos, na reforma do ponto de vista religioso, ou seja, as concepções religiosas já não mais se sustentando, e o Espiritismo ainda acrescenta mais ainda, ou seja, tem ainda o ponto de vista filosófico. A filosofia que é aquela que dá o arcabouço para nós entendermos os mecanismos da justiça divina. E aí das provas, né? Porque há muitos fatos revelados através dos espíritos que foram corroborados no conceito das ciências que aí predominavam, que existiam, e conforme a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, que era um laboratório de experimentos. E aí, em todo experimento, se tira os efeitos para se chegar às conclusões. Tudo bem até aí? E ainda diz, quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Então, porque Kardec, ele, lá no Livro dos Espíritos, me recorda a questão, ele pergunta sobre a necessidade da reencarnação. E os espíritos, com ênfase, eles dizem, Deus lhes impõe a reencarnação, quer dizer, a nós nos impõe a reencarnação, como uma forma de evoluirmos e chegarmos a Ele. Ou seja, os pais, o abraço amoroso do Pai. Né? Vem até mim, mas vocês vão ter que passar por essas lições, por essas aulas, por esses aprendizados. E ainda diz adiante sobre as leis da natureza, que muitas vezes nós fazemos questão de não entender, ou então fazemos vista grossa, como se a natureza fosse um objeto para o nosso único deleite, sem nenhum compromisso com a preservação dela. E diz que as leis naturais e as leis divinas são uma única coisa. Nós temos aqui, neste momento, temos razões de sobra para tratarmos com todo carinho, com todo respeito e nos limites, tão somente das nossas necessidades, da natureza, né? Que são todos os entes que nos cercam e que nos foram entregues. Naturalmente, temos o dever de preservá-los. Então, mas nessa chamado remontando dos efeitos às causas, porque, por exemplo, quando nós percebemos que, apesar da temperatura hoje estar bem suave, e de repente estamos como se fosse um fogaréu aqui próximo, né? Aí em torno, a sensação térmica de 50 graus, vamos correr, porque esse é um efeito que denuncia a causa, qual seja a possibilidade de um incêndio. Entre outras possibilidades, me surgiu agora essa para comparação. Aí alguma coisa? Não. Então, pelos seus resultados, ela o quê? A lei da reencarnação, ela se evidencia, quer dizer, fica bem patente, bem esclarecido, de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Já vamos terminando, tá? Uhum. Então, só ela, a lei da reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, muito interessante que Kardec, ele sanciona a justeza dessa lei, que é a reencarnação, e porque também ela equaciona, muitas vezes, que nós denominamos de injustiça.
e aí dizemos que Deus castiga, então, absolutamente. Então, essas são as aparentes injustiças com que a vida nos apresenta, porque é da lei, se você semeou, você vai colher, não tem como fugir. Kardec ainda dá uma nota de rodapé, fechando este tópico, que é o 17. Está faltando só um pedacinho. Aqui na minha edição não tem. Só se eu concluir aqui com o livro. Então, vai por aí, porque ele fala no item... a gente está falando no item 17. Né? Fecha isso aqui, depois a gente fala sobre a nota de rodapé. Continuando ainda nesse fechamento, porque nós estamos analisando Kardec falando sobre a ressurreição e a reencarnação. Ele começou no capítulo 4, item 4, e até o item 17, que nós estamos fechando agora. Semana que vem, nós vamos começar o item 18, que aí é um tema bem interessante, porque aí ele questiona a reencarnação, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, ele vai comentar sobre isso. Será que fortalece a reencarnação? Ou será que a reencarnação rompe esses laços de família? Mas ele, concluindo aqui o item 17, ele diz: sem o princípio da preexistência da alma. Então, quando aquele bebezinho nasce, ele já tinha uma alma antes. E sem o princípio da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Veja que interessante. Tudo que está contido ali no Evangelho, a maioria do que está contido no Evangelho, segundo a reflexão de Kardec, se não existisse a preexistência da alma e não existisse a pluralidade das existências, nós não conseguiríamos entender os ensinamentos do Cristo. Razão porque é um dado lugar a tão contraditórias interpretações. Então, aqueles que leem o Evangelho sem terem essas duas compreensões da preexistência da alma e da pluralidade das existências, interpreta equivocadamente. E está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. E nós lembramos, além do Espiritismo, a própria ciência tem pesquisado muito a fundo esse tema sobre a reencarnação, e um grande cientista, Ian Stevenson, que desencarnou há alguns anos atrás, ele levou muitos anos, ele e uma equipe de companheiros nos Estados Unidos, na universidade, pesquisando sobre a reencarnação. E tem livros publicados onde ele, lógico, ele como cientista, ele não afirma, mas ele coloca... Você lembra o título agora do livro? Como que fala, meu Deus? Casos exemplificativos, por assim, de provas, né, de reencarnação. Não, ele não fala prova. Ele não fala prova, mas mais sugestivo, sugere-se. Né? Casos sugestivos, eu acho que é isso, casos sugestivos de reencarnação, onde ele percorreu, né, o mundo, indo a lugares onde aquelas crianças lembravam da sua reencarnação anterior, lembravam todos os dados, aonde nasceu, às vezes lembrava o nome do pai, o nome da mãe, lembrava dos irmãos. Então, ele fez todo esse levantamento, pesquisou milhares de casos, e ele publica esse livro, eu acho que é isso, Casos Sugestivos de Reencarnação. Então, a própria ciência corroborando os ensinos, não do Espiritismo, porque a reencarnação não é do Espiritismo, a reencarnação é de todas as épocas, desde o princípio do mundo. Então, amigos, nós vamos encerrando agora, e tem uma notazinha sobre esse tema, falando que quem quiser aprofundar um pouco mais, vê o Livro dos Espíritos, capítulos 4 e 5,
e o que é o Espiritismo, capítulo 2, que trata sobre esse tema também. Então, nesse momento, convidamos todos vocês, aqueles que vão estar aqui agora conosco, que vão nos acompanhar depois, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ela vai ser magnetizada. A água magnetizada é o que muitos falam água fluidificada. Ela vai ser magnetizada, ela vai ser transformada na medicação adequada às nossas necessidades. Então, aqui em casa, a gente gosta de colocar um copinho para cada um, porque se a gente bota uma jarra, os benfeitores vão botar ali uma vitamina, mas se a gente bota um copinho para cada um, aí vai mais específico para as necessidades da pessoa. Cleitinha, só uma contribuição, porque as pessoas falam assim, mas eu tomo água magnetizada hoje. Aliás, disse bem, magnetizada e não fluidificada, porque a água já é o próprio fluido, né? Então seria um pleonasmo, é fluido fluidificado. Mas então a água magnetizada, eu faço, mas eu tomo agora, mas eu gostaria pela semana toda. Então coloca um vasilhame maior, pode ser uma jarra, uma garrafa, então vai por aí. A Sueli colocou aqui que ela leu um caso de uma menina indiana que ela lembrava e contava muito bem a encarnação que ela tinha tido antes. E a gente vê, se a gente buscar, nós vamos ver muitos casos, inclusive Hernani Guimarães Andrade, espírita brasileiro, cientista, ele também fez muita pesquisa nessa área. Os livros do Hernani Guimarães Andrade são livros para quem gosta de aprofundar os estudos espíritas. Mas, então, amigos, vamos agora com fé, com muita confiança, sabendo que mesmo que vão nos assistir depois também serão beneficiados, aqueles que neste momento sentem condições maior de auxiliar, vamos nos unir aos benfeitores amigos, mas os que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. E neste momento, agradecendo aos emissários divinos e agradecendo a Jesus por estarmos aqui reunidos em seu nome esta noite, porque o Mestre nos ensinou, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei presente. E nessa noite, Senhor, sentindo a Tua presença em nossos lares, em nossos corações, nós agradecemos a bênção da vida, a oportunidade do recomeço, a oportunidade de estarmos novamente aqui, dando continuidade ao nosso processo de aprendizagem. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que nós possamos buscar sempre a Ti. Mas se porventura, Senhor, ao longo do caminho tropeçarmos, estenda Tuas mãos, nos auxilia a nos reerguermos, para prosseguirmos a jornada. E rogando que os Teus emissários divinos estejam conosco, nós vamos agora vibrando muito amor e muita paz, para que as nossas vibrações, utilizadas pelos benfeitores amigos, possam envolver todo o nosso planeta Terra. E nós convidamos agora os governadores espirituais de todas as nações, para que juntos possamos percorrer o nosso orbe, pacificando, despertando o sentimento de fraternidade, de tolerância, de amor, de perdão. Percorremos lares, pacificamos, harmonizamos as famílias, percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, auxiliando a tantos irmãos que agora padecem de dores do corpo, de dores da alma.
que as nossas vibrações se transformem em centelhas de amor, a aliviar, a consolar, a despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas que possamos também, com a permissão de Deus, levarmos a cura. Principalmente a verdadeira cura, que é a cura do espírito. Porque quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece. E vibrando com muita confiança, com muito amor, nós entregamos aos benfeitores a continuidade desse trabalho e dirigimos os nossos pensamentos aos nossos lares, para que os emissários divinos, vasculhando as nossas mentes, possam oferecer o melhor a cada um que nos venha ao pensamento. Vamos agora dirigir as nossas súplicas com muita confiança, com muita fé, com muita esperança. Enquanto os benfeitores vão acolhendo os nossos pedidos, nós vamos agora abrindo os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é oferecida. Sintamos neste momento todo o nosso ser recebendo essa energia de amor. E a cura se manifesta, a cura do corpo, a cura da alma. Vamos aproveitar para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos em nosso próprio benefício. Confiemos.
obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, pela magnetização das águas, pela essa energia de cura que nos foi ofertada. E nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, nesse final de janeiro, pedindo, Senhor, abençoa, Senhor, esta nossa última semana do primeiro mês do ano. Que o próximo mês, Senhor, se inicie com as bênçãos multiplicadas, que a cada dia nós possamos sentir sempre a Tua presença em nossas vidas. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade, agradecendo aos emissários divinos, aos nossos anjos guardiães, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós vamos encerrando e convidando a todos, suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, nós vamos encerrando, Senhor, lembrando que amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa palestra semanal pelo Facebook, pelo Instagram, segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. E lembrando que terça-feira, 20 horas, também nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, que é uma preparação para a reunião de tratamento, que é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. A reunião de tratamento não é ao vivo. O que é ao vivo é o nosso estudo do Evangelho, de 8 às 8h30 da noite, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração, ou pedir alguma orientação, algum atendimento fraterno, alguma orientação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós teremos o máximo prazer em responder. Então, antes de encerrarmos, anotem aí o número do nosso WhatsApp. Nós mudamos agora recentemente o número, então anotem aí o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99 456 4473 19 99 456 4473. Até amanhã, com as bênçãos de Deus, e o Roberto se despede. Então, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade, que sempre devemos exercitar a nossa gratidão, né? Porque aquele que é grato, ele recebe mais. Então, é uma questão também assim, de inteligência, de conveniência pessoal, talvez, mas a vida é que nos ensina. Assim. E eu queria, então, já encerrando, desejar, claro, uma semana propícia, produtiva para cada um de nós, mas também renovando o convite que a Leila fez logo no início, para que aqueles que ainda não fizeram visitem as salas de cinema mais próximas de vocês. Está em cartaz, lançado agora quinta-feira, o segundo filme da série Nosso Lar, que é apoiada no roteiro do livro Os Mensageiros. E eu vou também fazer um alerta aqui, porque muitas pessoas estão deixando ir pela crítica, mas a crítica, gente, ela nem sempre é justa. Agora, não importa o conteúdo da mensagem, sim, para que nos deem fortaleza de ânimo, para que prossigamos,
neste momento tão difícil para todos e mais para um, principalmente, mas todos nós estamos passando pelos mesmos experiências dolorosas enquanto humanidade, e para que nós tenhamos essa resistência, essa força, e, sobretudo, não percamos a nossa fé. Aproveitando antes de encerrar, que eu já encerrei, mas mandar um abraço aqui para a minha loja preferida de Olambra, que é o Divina Terra. Um beijo grande aí. Quem tiver aí do Divina nos assistindo, é uma alegria muito grande. É uma loja que tem só produtos maravilhosos, produtos naturais, coisa vegana, então eu adoro ir lá. Coisa vegana é bom, né? Um beijo grande. Mas o Roberto... E a Leila fez aí um comercial, né, Leila? O Roberto falando do filme, e o filme, inclusive, ele ficou em primeiro lugar, assim, em nível de bilheteria, nesse lançamento dele, né? Ele foi assim, assistido por um número muito bom já no primeiro dia. Então, é importante que a gente prestigie para que ele possa ficar mais tempo em cartaz. E até o que eu coloquei no início, às vezes, a gente pode até comprar o ingresso, dar de presente para alguém, e com isso a gente vai contribuindo para que outras pessoas também possam participar e ter essa oportunidade de conhecer essa obra e conhecer um pouco do que é o Espiritismo. Mas agora a gente vai encerrando e despedindo aqui. Beijo grande pessoal do Facebook. Vai falar mais alguma coisa? Então, eu só queria concluindo, dizendo o seguinte, que se nós prestigiarmos, os produtores naturalmente se sentirão animados a prosseguir com a série, que sabemos que são 11 livros. Né? É verdade. Quando foi lançado o Nosso Lar, já tem mais de 10 anos. Então, esperemos que o próximo, que será Libertação, não seja tão demorado. Missionários da Luz. Missionários da Luz. Correto, muito obrigado. Então, mais uma vez, uma boa noite, uma excelente semana para todos nós. Até o próximo domingo, Deus assim o permitindo. Um beijo aqui para o pessoal do Facebook, até amanhã.